Fala aí, torcedor do Corinthians, mais um vídeo aqui no canal Coringão Sempre. Galera, bora ver aqui o que a mídia falou sobre essa grande vitória do Corinthians. Corinthians fez o seu placar aí no jogo da ida, jogo muito importante, vitória muito boa aí, que pode, quem sabe, né, definir a classificação. O Corinthians vai ter a volta na próxima quarta-feira e depende apenas de um empate para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Comenta aí o que você achou dessa partida, para você, o que você achou do jogo do Memphis. Ele foi muito bem na partida, o que você acha? Comenta aqui nos comentários. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Olhando o que tem sido a defesa do Corinthians ao longo de muitos jogos, eu olhando o Dorival, a última coisa que eu faria, jogando com esses três jogadores, você teria que obrigar a recompor, como um quarto jogador de meio campo, para ter uma proteção, no mínimo, se funcionar, razoável aos zagueiros. É o Garro. Desses três são o Garro. Eu acho que os zagueiros não aguentam, eu acho que essa proteção com o Garro, ela fica frágil no meio campo. O Yuri volta também. E a outra opção seria você tirar um dos três da frente. Não vai fazer isso. Exatamente isso. Não é a cara dele. Por isso eu acho que vai pro jogo. O problema não é tirar. Por isso eu acho que ele vai pro jogo. Mas Tirar é fácil, duro é colocar alguém no lugar. Mas Eu concordo com você. Você acha que esse time de hoje, ele só funciona indo pro jogo? Ele tem que ter alguma iniciativa de jogo, sim. Ele não pode ficar atrás esperando o Garro como se fosse ali um quarto jogador de meio campo, fazer um passe longo para acionar o Yuri e o Memphis, que podem ser muito bem acionados no contra-ataque. Funcionou na final do Paulista. Com outro técnico que pensava de um jeito diferente. Mas no Palmeiras... Mas o time conseguiu se defender. O Dorival, pra mim, é um cara que se muda a situação. E era um Palmeiras melhor. O Estevão. Porque tinha o Estevão. Porque é isso. Porque quando a gente pega hoje os dois quartetos... O Bidu hoje falou... Exatamente. Obrigado. Estevão, seja feliz no Chelsea. Você não tem hoje esse cara. Eu acho até que o Sousa foi bem, mostrou qualidade, acho que vai adaptar. Vai acabar se adaptando. Mas eu acho que, assim, hoje, até pela ausência do Estevão, um time fechado, o Palmeiras tem ainda mais dificuldades do que tinha no momento que tinha o Estevão. Trabalhamos juntos aqui desde antes do Abel Ferreira assumir a condição de técnico do Palmeiras, e você sabe quanto defendia o Abel, inclusive lá atrás, quando foi dar uma retranca contra o Atlético no Allianz, quando tinha vantagem do gol fora, qualificado 1-1, Libertadores e tal. Eu acho que o Palmeiras, desde aquela época, não vem jogando bem. O Palmeiras fez contra o São Paulo uma semifinal ruim em casa. Então, e fez finais ruins contra o Corinthians. Assim, a questão do Palmeiras é que a avaliação de jogando bem ou não, ele vem sempre dos resultados do Palmeiras. Porque eu repito... É o que eu não estou fazendo. O Palmeiras sempre, assim, em alguns jogos de mata-mata, teve no limiar ali. E é o que eu digo, assim como... As eliminações do ano passado transformaram o Palmeiras e o Abel no fim do ciclo e tudo mais, porque, né? E foram eliminações do jeito que foram para times muito fortes e que eles acabam. Que o Palmeiras acaba eliminado contra o Botafogo e contra o Flamengo, mas muito no limite nos dois, e aí vira o fim do ciclo do Abel. Também na hora que o Abel conquista os seus títulos, e aí a gente lembra dos jogos contra o Atlético, de como ele passa pelos jogos contra o Atlético, de como ele ganha a própria final da Libertadores. O próprio River Plate. Então, assim, também sempre muito no limiar. E aí era espetacular. Eu acho assim, eu continuo achando que o Abel encontra soluções, que o Abel é um grande técnico, que o Abel, mais uma vez, encontrou soluções, inclusive já nesta temporada, que o time não é esse terror todo, que não cria nada, que não produz nada, porque se não fosse assim também não seria... não teria sido o primeiro colocado geral da Libertadores, um ponto atrás do Flamengo por pontos perdidos no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, e estamos falando do Flamengo, e classificado na Copa do Brasil. Ele perdeu jogadores de todos os setores. E ele perdeu jogadores de jogadores. Perdeu o Muriel. Que nesses confrontos, vou passar para você. É que nesses confrontos... É que é sempre muito aqui ou muito aqui, pô, cara. Sem dúvida. Negócio... O que eu entendo é que é o seguinte, dá para passar por mim. É que nesses confrontos... Sem dúvida. É que nesses confrontos assim, que a gente citou, o confronto do River Plate eu não vou tomar como um parâmetro, porque ele também estava chegando e tal, etc. Sim. Muito pouco tempo. Sim. Ele já fez aquele jogo fantástico, aquele 3-0, mas muito pouco tempo. Aí passou um aperto na volta. A questão é, mesmo quando o Palmeiras, com aconteceu as eliminações do Palmeiras, o que pegou, acho que para o torcedor, foi a forma como o Palmeiras jogou, repito, primeiro jogo contra o Flamengo, primeiro jogo contra o Botafogo, e tem um jogo que é muito importante, que é o seguinte,
Antes do Botafogo viajar para a final da Libertadores, nós tivemos um Palmeiras e Botafogo pelo Brasileiro, que o Palmeiras tinha vantagem. E como foi o Palmeiras naquele jogo? Acho que assim, a questão da... Então eu vou te perguntar uma coisa, eu vou te falar um exemplo. Acho que essa é a... E a forma como o Palmeiras jogou o o primeiro jogo contra o Atlético, aqui em São Paulo... Alguém lembra? Mas não foi um time apático, dominado pelo Atlético. Foi um time que não criou absolutamente nada. Mas naquela época era o máximo que o Palmeiras podia fazer. Jogou era tudo que o Palmeiras podia fazer. Desculpa, eu não acho que o Palmeiras era mais forte que o Flamengo na temporada passada. Não acho que o Flamengo não era mais forte que o Flamengo. Não era. Então, o que eu tô querendo dizer... Mas é que o Palmeiras foi amplamente dominado naqueles jogos de ida contra Botafogo e contra o Flamengo. O que eu tô querendo dizer é que são contextos muito parecidos. Eu não acho. Em alguns... O Palmeiras avança, em outros o Palmeiras é eliminado, e aí, num momento, o Abel é gênio, e eu acho que, assim... Isso eu acho um exagero, não é assim também do céu pro inferno. O que eu estou querendo dizer é que, assim, no fim das contas, as avaliações, elas se baseiam muito nos resultados. Ainda que os resultados do Palmeiras nesta temporada não sejam ruins. Longe disso. Porque a gente está falando da melhor campanha da Libertadores, do time um ponto atrás do Flamengo, se a gente considerar pontos perdidos, e do time que está absolutamente vivo também na Copa do Brasil. A minha questão, e isso vale para todo mundo o tempo todo, cara, é que, é tudo... As coisas que acontecem no limiar... Os comentários pós-jogo, inclusive, eles são todos voltados para os problemas de quem perde e para as qualidades de quem ganha. E é sempre assim. Isso a gente há de concordar. Sim. A gente tende a olhar para os problemas de quem perde e para as qualidades de quem ganha. E sem considerar que quem perde também tem qualidades e quem ganha também tem defeitos. A gente não aceita isso. E é sempre assim. A gente sempre é um... A gente precisa justificar resultado. Eu só quero voltar pro... Perder faz parte. Mas pode falar. Sempre é resultado de algo mal feito. Às vezes é um jogo... E uma linha traçada um pouco pra cá também mudava muito. A gente vai falar disso já. Diga pra gente ouvir o Dorival. Você agiu rápido. Eu acho o Abel um grande técnico, concordo com o Jean. Eu não duvido do Abel. Eu acho que o Palmeiras sempre compete muito, ganhando ou perdendo, porque é a marca do treinador e muito o caráter dos jogadores e da própria gestão num todo. Sim. Muito coesa e muito consistente e muito honesta para pagar os jogadores e tratar dos jogadores. Eu só discordo do Jean com uma coisa. Por exemplo, o jogo contra o Atlético, ele achou a solução do Rony acompanhando o Arana e era o que tinha que fazer. A gente defendeu isso antes do jogo. Eu lembro das conversas com o Jean, porque tinha gente contra a gente na mesa e ele fez isso para jogar por empate com gols fora. E agora eu só acho que quando ele busca soluções, ele está com dificuldade para achar. Mas você antes eles encontrar que mais. Se tivesse sido eliminado para o Atlético... Iam retranqueiro. Iam bater nele. Sentar lenha, principalmente no primeiro jogo. Iam sentar lenha no primeiro jogo. E aí ia ser a mesma crítica que se faz... Pô, mas no primeiro jogo jogou daquele jeito Poderia tudo ter mais. perdido que o Hulk E aí não, e aí acaba campeão da Libertadores, ou chega à final e aí vira, entendeu? Tá tudo certo. Só uma coisa me... Dorival, aí no ponto. Vamos ouvir, depois eu volto pro Abel. Bom, então que a gente vai falar também da questão daquela linha ali. Oh, meu Deus. Vamos lá, Dorival. Polêmicas. Bom, eu acho que são jogos disputados como deverão ser. As demais partidas classificadas como clássicos, eu acho que todos nós sabemos o potencial das equipes. Eu acho que o jogo foi muito disputado, muito igual, parelho em muitos sentidos. Um detalhe foi importante, a definição do resultado, um gol fundamental. Porém, eu acho que é apenas a metade de um tempo, onde daqui a uma semana estaremos jogando a outra metade, e aí sim, valendo muito, valendo uma passagem. Eu classifico esses dois jogos aí como fundamentais e espero que possamos ter um equilíbrio grande lá dentro, jogando com a intensidade que foi necessária para o jogo de hoje e tentando fazer ainda melhor daquilo que realizamos nessa noite. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Até pegando o gancho nessa intensidade que você falou, depois da partida contra o São Paulo, você falou bastante na tal falta de energia, né? Que eu entendo como uma aplicação tática, os jogadores fazerem o que você pediu no treino. Você provavelmente conversa bastante com os jogadores, mas houve alguma conversa específica com os jogadores para que eles voltassem a ter essa vontade
e tivessem essa energia que você cita, aplicação tática em campo, como tiveram hoje contra o Palmeiras? A falta de energia que eu falo é você ter jogado uma partida no Ceará, em Fortaleza, 2 dias e meio depois de um jogo pesado, nós estarmos em campo, jogando um clássico, retornando de uma viagem mais longa, tudo isso aí somando ao momento que nós estamos vivendo. Muitos clubes pagam um preço muito alto. Eu tenho visto, acompanhado a maioria das rodadas, tenho visto aí jogos em que uma equipe vai muito bem na abertura da semana e no final dela se sente o resultado dos jogos acumulados. Isso vem acontecendo com todas as equipes, não só com o Corinthians naquele momento. Eu espero que possamos ter a recuperação necessária. E quando eu falo em energia, é para estarmos fortes para os jogos seguintes. Não adianta nós termos uma equipe em campo que não tenha forças para poder controlar o jogo, para poder pressionar o adversário, para poder encurtar nos momentos necessários. O jogo hoje foi altamente disputado. Por quê? Porque nós tivemos um período, seguramos uma equipe no final de semana e tivemos uma equipe em campo em condições de poder brigar os 90 minutos. Um jogo que exige demais, assim como será o jogo do final de semana e o próximo na quarta-feira, finalizando esses 180 minutos dessa decisão que será importantíssima para a gente. Aqui, Dorival, Rafael Esgrilles, Energia 97. Você fala muito de intensidade, de energia, o time sente bastante e no segundo tempo o time do Palmeiras fica mais tempo com a bola. O Corinthians ganha o jogo, mas no segundo tempo o Palmeiras fica mais tempo com a bola. E aí você cita muito a questão do cansaço, mas teve a pausa da Copa do Mundo de Clubes. E o torcedor fica se perguntando, teve a pausa, teve tempo para treinar e mesmo assim o time está desgastado, tem jogadores com controle de carga. Por que o Corinthians tem um déficit físico tão grande mesmo com a pausa? Não é déficit físico, você está enganado. É recuperação de uma partida para outra, 2 dias e meio. Por exemplo, na partida anterior nós jogamos na quarta-feira com o Cruzeiro. O Botafogo não jogou. 2 dias e meio depois nós estaríamos numa partida. Fatalmente, se eu tivesse colocado a mesma equipe que atuou com o Cruzeiro, nós teríamos tido os mesmos problemas que tivemos com o São Paulo. Eu falo em termos de energia, tá? Eu acho que vocês viram também a partida do nosso adversário da quarta-feira, que jogou no domingo e que também todas as entrevistas foram em razão do desgaste que estava acontecendo. Então, não é um fato exclusivo do Corinthians isso. Logicamente que tem elencos bem compostos e que, de repente, possam suprir com poucas alterações. Nós estamos ainda num outro processo na nossa equipe. Temos um grupo que está se entregando muito, está se dedicando muito, está fazendo com que a equipe principal cresça pelo volume de treinamento, pela aplicação que eles estão tendo. Agora, essas dificuldades nós teremos. Nós temos um grupo bem enxuto, necessitando aí de algumas peças pontuais e, ao mesmo tempo, estando dentro de 2 competições que são muito complicadas e difíceis. Em muitos momentos nós teremos que fazê-lo. Não tem como. Dorival, boa noite. Aline Fanelli, Band News FM. Você falava bastante nas entrevistas anteriores sobre a expectativa de poder usar o Garro, o Memphis e o Yuri juntos. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação da dinâmica que eles te proporcionaram na estratégia para o jogo de hoje. Bom, depois de 4 meses, eu acho que é a primeira partida que nós temos aí os 3 juntos. Eu estou aqui há quase 90 dias, né? E ainda não havia tido essa oportunidade. É o primeiro momento. É natural que teremos uma subida gradativa de cada um, desde que possamos alcançar uma sequência com esses atletas atuando. Eu espero que possamos tirar o máximo possível
até porque são jogadores importantes que se completam e que nos deixam aí mais fortes para as rodadas seguintes. Dorival, boa noite. Bruno. Bem, a coletiva do Dorival é aí para ilustrar com números aquilo que a gente estava discutindo aqui em algum momento do programa. O holandês representou o trio. Corinthians com Yuri, Depay e Garro em campo juntos e sem ao menos um deles. Então, com eles, com os três, 13 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 73,3%. São 20 jogos. Sem eles, 40 jogos. Olha que loucura, né? Olha que loucura, porque uma hora lesiona um, outra hora lesiona o outro. Só voltaram a jogar juntos depois da final do Paulista contra o Palmeiras. De Palmeiras para Palmeiras. Exatamente. É muito tempo. É muito tempo. 56,7%. E ali, aí aquele número ali tá errado, que não são 40 derrotas não, senão extrapola, né? Aí é uma tragédia, né? Jogos, Meu Deus, aí, 10, né? 20. Aí joga pra Série B, 10, né? São 10. Pelo menos pra acontece. A gente erra aqui, o cara da tela também tem direito de errar, tá tudo certo. Agora, vamos lá, na Neoquímica Arena o time não perde com os três, tá? 83,3% de aproveitamento. É muito alto o aproveitamento. E olha o número de gols, ó. 2,17 e gols com participação do trio. Dos 26 gols, Berna, 24 com participação. Na Neoquímica. Essas duas telas reforçam absurdamente a ideia que para o Corinthians já era uma ideia meio óbvia, acho que desde o começo da temporada, de que o foco tem que ser nas Copas. Porque, assim, não dá pra jogar. Não é por acaso. A gente tá falando de 3 jogadores que não podem jogar o tempo todo, evidentemente. 2 deles não podem jogar todas as partidas, o Garro principalmente. Então, assim, é tão notável a diferença quando você tem os 3 e quando você não tem os 3 juntos. E é tão óbvio também que você não pode ter os 3 o tempo todo, que parece a escolha mais lógica e óbvia dizer, cara, esses caras vão jogar, né, agora na Copa do Brasil o tempo todo. É que é claro que o Corinthians lamenta muito, né, ter caído da Libertadores e depois da Sul-Americana. Mas caiu com eles, né? Caiu com eles. É bom que se diga também. Lá no começo do ano, todo o fracasso do Corinthians na Libertadores, eles estavam lá. Sim, na Sul-Americana estavam os 3, acho que já não... Eu já não lembro na Sula, já faz tempo. De qualquer maneira, acho que assim, hoje... E assim, nós estamos falando só da Copa do Brasil, então não é que você está dizendo, tem que ser prioridade Copa do Brasil, tem que resguardar os 3 para a Copa do Brasil. São poucos jogos. Exato, são poucos jogos. Então, assim, você só vai dizer... Dá pra aproveitar bem. Tem o Fortaleza agora e depois tem o Palmeiras no jogo de volta. Evidentemente, você vai dosar a carga pensando no Palmeiras. Depois, até que você tenha, se o Corinthians passar uma outra fase, você vai ter os caras jogando no Campeonato Brasileiro também. Hora um, hora outro, talvez não os 3 juntos, mas acho que essa é a questão também, né? Dá pra jogar bastante no Brasileiro estando apenas na Copa do Brasil. Ele não tem alternativas para manter o mesmo tipo de jogo, porque o jogo é muito característico. Não é um time que tem jogadores que podem a qualquer momento um tomar a posição do outro e manter característica. Aqui se não tem, se não é o Romero que vai fazer isso, não é o Tales, e praticamente acabou ali o Corinthians as opções. E aí o Corinthians, difícil dizer se está ou não no mercado, ele está. O problema é que o mercado não tem jogador para aquele Corinthians que faça diferença, né, compatível com o Corinthians tem para oferecer. Então o Corinthians tem pouco dinheiro para contratar grandes jogadores, não dá. Então ele tem esses 3 e aí, joga o Brasileirão assim? Não joga. A Copa, super mobilização, deu no que deu hoje. Isso não quer dizer que esteja classificado, mas ele consegue pelo menos disputar. Então ele criou um jogo em que ele disputou com o Palmeiras. Não é que ele foi massacrado 90% do tempo e deu uma escapada e fez um gol. O Corinthians jogou, mas não é possível fazer isso ao longo do ano todo. Outras equipes podem fazer. Então, vamos ver o que vem pela frente, se ele vai conseguir contratar jogador ou não. Com esse trio que a gente está falando aqui, ó, vamos lá. Quem está na Copa do Brasil? Tem Inter, tem Fluminense, um dos dois vai passar, o Fluminense levou a melhor hoje. Tem Flamengo e tem Atlético Mineiro, claro, também um dos dois vai passar, tem confronto direto. São Paulo também ainda vai jogar. O Palmeiras já é o confronto com o Corinthians. Com esse trio, com esse time, tirando o Flamengo, o Corinthians, 11, tá? 11, ali os titulares. O Corinthians não fica devendo para ninguém?
Mas o Corinthians, por exemplo, ele tem uma vitória e um empate e ganhou o título paulista em cima do Palmeiras. Ganhou o jogo de hoje, mas contra o São Paulo ele tem imensa dificuldade para jogar. Foi péssimo contra o São Paulo. Primeiro tempo, principalmente, terrível. Sim, ele tem uma dificuldade imensa para jogar. Então não dá para dizer que... Isso que a gente está dizendo não é que o Corinthians aí, se focar no mata-mata da Copa do Brasil, que só tem campeão. Isso, vai ser o campeão. Pô, aí o Corinthians já tinha largado tudo. Até pela grana que vem, é um título, te dá vaga na Libertadores. É tanta coisa boa que a Copa do Brasil te traz que ele focaria ali. Ele não pode abandonar o brasileiro, porque você sabe o que isso significa, e esse time não te dá certeza. Porque, além de tudo, você tem que ter certeza que esses caras não vão mais desfalcar a equipe e vão juntos até o final da competição. E não é o que a gente viu ali. A quantidade de jogos sem eles é o dobro das partidas que eles jogaram juntos. Sim. O Garro teve problemas, o Yuri teve um baita problema. Então é uma dificuldade que o Corinthians tem. E eu tinha um tiquinho para falar do Palmeiras.